Boa tarde e bem-vindos a mais uma Fast Talk da JETV. Desta feita tenho o prazer de receber connosco Miguel Faria Castro, economista da Reserva Federal de Saint Louis, a quem aproveito já para agradecer a presença. Obrigado. Obrigado, eu. Com o aperto monetário já em pleno curso dos dois lados do Atlântico, a subida das taxas de juros tem levantado algumas questões, e preocupações em ambos os lados, talvez com mais evidência aqui na zona euro, que parece mostrar menos resistência à subida das taxas de juros. No caso específico português, a vulnerabilidade a esta subida das taxas de juros é bastante grande e tem sido apontado por várias instituições internacionais. Eu gostaria, em primeiro lugar, de saber que avaliação faz da vitalidade que a economia tem mostrado até agora face a este ambiente de subida de taxas de juros e o que podemos esperar no próximo ano. Sim, a economia portuguesa de facto está particularmente exposta a aumentos das taxas de juros por várias razões, que em termos orçamentais, porque o Estado português tem ainda, apesar de toda a austeridade a que o país se tem sujeitado nas últimas décadas, o Estado português ainda tem um rácio muito elevado de dívida pública em relação ao PIB. É verdade que uma grande parte dessa dívida tem maturidades elevadas, logo não vai ter que ser refinanciada muito em breve, mas mesmo assim terá de ser refinanciada a certa altura. Portanto, essa é uma potencial fraqueza para a economia. Outro aspecto também é bastante importante, prende-se com o facto de Portugal ser um pouco anormal entre as economias desenvolvidas, na medida em que a grande maioria do crédito à habitação, que é o maior componente do crédito às famílias, é em taxa de juros variável. Uhum. Logo, as famílias são diretamente impactadas por aumentos de taxas de juros. Isto em contraste com países como, por exemplo, os Estados Unidos e até outros países da Europa, onde grande parte do crédito à habitação é em taxas fixas. Portanto, aumentos de taxas de juros não afetam diretamente créditos já existentes, obviamente afetam outros créditos. Naturalmente também as empresas tendem a contrair créditos predominantemente em taxas de juros variáveis. Por exemplo, eu agora não me lembro exatamente quais é que são os números para Portugal, mas penso que é cerca de metade taxa de juros variável, metade taxa de juros fixa. Portanto, os aumentos de taxas de juros afetam diretamente praticamente todos os setores da economia, empresas, famílias, Estado. Um, isso torna o país faz com que o país esteja bastante exposto a esses aumentos de taxas de juros, mas quer dizer, afinal de contas, esse é o objetivo dos aumentos das taxas de juros, é moderar a atividade económica tanto das famílias como das empresas. Houve algumas preocupações inicialmente quanto à capacidade das famílias fazerem face a este aumento das taxas de juros. Os sinais até agora os sinais de preocupação têm sido bastante contidos, o mal parado parece estar bastante contido. Olhando da perspectiva da banca, parece que está tudo pronto para atravessar este período sem grandes fragilidades, ou parece que poderão surgir algures no processo? A banca é interessante porque aumentos de taxas de juros podem ser bons ou maus para a banca, dependendo das características da banca. Porque nós temos, por um lado, que como uma questão que tem sido bastante debatida em Portugal, mas que isto é verdade em praticamente todos os países, é o facto das taxas de depósito normalmente não acompanharem o aumento das taxas de juros de referência. Exato. Mas, por outro lado, as taxas de empréstimo aumentam, se calhar ainda mais, porque devido a potencialmente risco de crédito acrescido, etc., se calhar até aumentam mais que as taxas de juros de referência. Isso faz com que a margem financeira dos bancos, portanto, a diferença entre as taxas de juros à qual os bancos emprestam e a taxa de juros à qual os bancos pedem emprestado em depósitos, aumente. Por outro lado, também é verdade que o modelo de negócios principalmente dos bancos maiores, tem-se alterou-se bastante nas últimas 2, 3 décadas. Os grandes bancos hoje em dia estão mais expostos a ativos de investimento do que estavam há 20 anos, por exemplo, e ativos de investimento, os preços nos mercados financeiros, preços de ativos, preços de ações, obrigações, etc., tendem a cair quando as taxas de juros aumentam. Uhum.
Portanto, o aumento das taxas de juros pode ser bom ou mau para os bancos, porque se é um banco que está mais focado nas atividades tradicionais da banca, que é pedir emprestado em depósitos e emprestar em empréstimos, à partida isto vai levar ao aumento da margem financeira, o que pode ser bom. Mas se é um banco mais exposto a ativos de investimento, o aumento das taxas de juros pode causar problemas. No limite, um banco que esteja extremamente exposto a ativos que são muito sensíveis a variações de taxas de juros, pode até ir à falência. Foi isso que aconteceu, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, com o Silicon Portanto, Valley Bank, e depois com o uhum. First Republic, etc. Por outro lado, também é o facto de que as taxas de juros ao aumentar, e penso que era um pouco por aqui que a tua pergunta ia, o aumento das taxas de juros faz arrefecer a economia e que tem um potencial de aumentar o risco de crédito para os bancos. Portanto, mesmo que a margem financeira esteja a aumentar, pode ser que o aumento do risco de crédito aumente e se isto é bom ou mau para o banco vai depender de qual é que é o mecanismo mais forte, não é? Claro. Mas à partida, a ideia que eu tenho da banca portuguesa é que, principalmente os bancos maiores, que são aqueles que interessam no fundo, são aqueles que seriam too big to fail, Uhum. aqueles cuja falência poderia colocar em causa a estabilidade financeira do país. Os bancos maiores, hoje em dia, são muito melhor regulados e sujeitos a auditorias, sujeitos muitas regulações que vêm da Autoridade Bancária Europeia e parecem estar em posições de liquidez e de solvência relativamente confortáveis. Portanto, eu não estou a contar que haja grandes fragilidades nesse aspecto. Nessa. Uh, o aspecto dos depósitos também tem dado bastante discussão aqui em Portugal, sobretudo desde o fim da série E nos certificados de aforro. O governo justificou com uma pressão inesperada nas contas públicas, visto que é o instrumento mais caro de dívida. Parece que foi uma decisão acertada do governo em termos de sustentabilidade da dívida pública. É uma ótima questão. Pronto, obviamente eu acompanhei o assunto, li bastante. Eu sinceramente acho que não sei o suficiente para ter uma opinião muito bem formada sobre o assunto, porque por um lado houve quem dissesse que o governo estava a ceder a pressões dos bancos, que não queriam concorrência, que não queriam que houvesse ativos disponíveis para investimento que pudessem concorrer com depósitos. Isso é um argumento que para mim faz algum sentido. Também é verdade que, como estavas a dizer, isto é uma fonte de financiamento relativamente cara para o governo Claro. e para o Estado, e o Estado tem potencialmente outras alternativas. Eu acho que o principal problema do fim deste tipo de certificados de aforro tem a ver, e isto é um problema mais estrutural à economia portuguesa, que é a questão da falta de alternativas em termos de instrumentos de poupança para as famílias. Basicamente, por uma combinação de poder de mercado com condições de concorrência na banca e de literacia financeira, etc., basicamente a maior parte das famílias simplesmente poupa em depósitos bancários. Uhum. Depósitos bancários são dos piores instrumentos de poupança em termos de retorno. Ainda por cima, dadas as condições de concorrência da banca portuguesa, que não tem, há problemas a nível de concorrência, é bastante concentrada. Isto há razões históricas para o facto de ser bastante concentrada, inclusivamente o aumento da concentração da banca foi algo que foi promovido durante vários anos, durante várias décadas, Uhum. até pela Comissão Europeia, que Claro. achava que havia demasiados bancos na Europa e que devia haver alguma consolidação para aproveitar a economia de escala, etc. Portanto, há razões que isto é parte culpa nossa, dos portugueses, mas também é culpa da União Europeia, o facto de termos a banca que temos, não é? Mas, no geral, penso que há uma enorme falta de acesso simples a instrumentos alternativos de poupança, que é uma coisa que, por exemplo, aqui não nos Estados Unidos, porque eu não estou agora nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos há muito fácil acesso a fundos de mercado monetário, por exemplo. Hoje em dia funcionam de forma muito semelhante a depósitos, oferecem retornos muito maiores, oferecem retornos normalmente próximos das taxas de juros de referência. Também têm mais risco, que não são sujeitos a garantias de depósito, etc. Mas são alternativas que penso que em Portugal não são fáceis de se obter. Assim, instrumentos relativamente seguros e que ofereçam um retorno mais próximo das taxas de juros de referência. E mesmo até em termos de literacia financeira,
o aforrador português certamente está um pouco distante do aforrador norte-americano. Sim, sim, sim. Não, e também há outras questões. Eu penso que a literacia financeira explica grande parte, mas não explica tudo. Também penso que há razões culturais. Penso que tem a ver também com a natureza dos sistemas de segurança social e de reforma, etc. Aqui, nos Estados Unidos, já há muito mais incentivo à poupança privada. Em países que têm um sistema de segurança social de pensões públicas mais generosos, não há tanta necessidade de poupar para a Claro. velhice, porque as pessoas sabem que a partir do momento em que se reformam, vão ter uma reforma garantida pelo Estado. Uhum. Nos Estados Unidos não é assim para pessoas abaixo de determinado rendimento, mas não é assim para a maior parte das pessoas. Portanto, não, eu penso que não é só literacia financeira, também há questões culturais e que têm a ver com a natureza do Estado Social, as diferenças entre Europa e Estados Unidos. Só em jeito de remate e olhando também para o Estado Social aqui em Portugal, uma das grandes bandeiras deste governo, aliás, deste governo em legislaturas anteriores, era precisamente o fim da austeridade. Os serviços públicos têm tido bastantes problemas aqui em Portugal. Como é que de fora vês este trade-off entre finanças públicas e serviços públicos aqui em Portugal? E como é que Ah, parece que pode evoluir? há uma questão complicada. Eu tenho sido muito crítico em relação à queda à enorme queda do investimento público em Portugal. O investimento público colapsa em 2011, 2012 e apenas, apenas tem recuperado de forma muito modesta desde então. As coisas parecem um pouco mais promissoras para os próximos anos, mas principalmente por causa do PRR. Portanto, Uhum. isto não reflete tanto uma grande alteração a nível de prioridades orçamentais em Portugal, reflete antes simplesmente dinheiro extra a vir da União Europeia. E quer dizer, e vamos ver como é que o PRR vai ser Exato, aplicado em termos de discussão, etc. Porque exato. ainda não é bem claro se o investimento público vai mesmo aumentar ou não. Por outro lado, é claro que Portugal tem uma dívida pública que é potencialmente pouco sustentável, principalmente se o BCE decide apertar um pouco mais em termos de políticas de compra de ativos. Pronto, já tem-se anunciado o fim assim, dos programas mais ativos de compra de ativos, mas mesmo assim o BCE tem sido muito cauteloso em termos da sua comunicação e posição face a este tipo de programas. Portanto, o Estado português continua a beneficiar de um enorme subsídio implícito, Uhum. devido ao BCE. Não é claro aquilo que vai acontecer no dia em que estes programas terminarem de vez, não é? E portanto, algo tem de ser feito para reduzir a dívida pública. Agora, pronto, as formas para se reduzir a dívida pública pode-se ou aumentar a receita ou cortar na despesa. Obviamente, a maior parte dos impostos já são relativamente elevados em Portugal. Aumentar a receita não é claro que haja assim grande capacidade de aumentar muito mais a receita. E em termos da despesa, de facto, tem de ser feitas escolhas e as escolhas têm sido feitas, têm sido de cortar mais o investimento público e cortar menos nas despesas mais correntes. Mas isto também, mas mesmo assim, tal como estavas a dizer, aquilo que temos assistido a uma degradação dos serviços públicos em Portugal. Isto reflete uma queda tanto de investimento público como também das despesas correntes alocadas a determinadas áreas funcionais do Estado. Não é, eu pessoalmente eu acho que não é uma situação fácil, acho que não há aqui respostas fáceis, o que é que deve ser feito, o que é que não deve ser Claro. feito, mas a situação não me parece muito promissora em termos de finanças públicas. Infelizmente. Chegamos assim ao fim do nosso tempo. Resta-me agradecer mais uma vez por toda a luz que incidiu sobre estes temas. Hum, Podem acompanhar esta e outras entrevistas no site do Jornal Económico. Muito obrigado por assistirem e até à próxima.